Vamos falar sobre compulsão alimentar, tá? Um assunto extremamente sério. E eu vou falar um pouco da minha experiência e um pouco sobre como lidar com isso tudo, enfim. E vamos começar falando sobre qual a diferença entre fome normal, entre você comer mesmo sem estar com fome e você estar em um episódio de compulsão alimentar. Primeiro, a fome normal é uma coisa natural, a gente sente fome, né? Nós temos hormônios, leptina, que vai liberar ali essa sensação de que você está com fome, né? De que você tem que comer. Tranquilo. Agora vamos falar da situação de comer, mesmo sem estar com fome. Qual a diferença de isso, comer sem estar com fome, para compulsão alimentar? Você tá numa festa, por exemplo, de criança e tem um docinho diferente, você já comeu salgadinho e etc. Mas você não tá com fome, você acabou de comer salgadinho, mas você viu um docinho diferente e você fala, esse docinho parece muito gostoso, quero comer. Você vai lá e come, simplesmente pra satisfazer a sua vontade. Isso não quer dizer que você está em um episódio de compulsão alimentar. Você comer sem estar com fome não quer dizer que você está em um episódio de compulsão alimentar, tá? A compulsão alimentar, ela vem geralmente seguida de um sentimento de falta de controle e culpa, tá? Então, muito provavelmente você teve algum momento de estresse ou de descontrole emocional e você quis aliviar essa sensação, esse sentimento na comida. A comida te trouxe o que? O alívio, uma sensação de satisfação momentânea, tá? E é isso que o nosso cérebro buscou naquele momento. Buscou aliviar aquela sensação, aquela emoção, né? Então, a compulsão alimentar, ela vem aqui de uma emoção, querendo ser aliviada desesperadamente. Você desesperadamente tá sentindo aquela ansiedade, aquela dor, aquela angústia, e você precisa liberar essa emoção, e você faz o quê? Come, e a comida te traz essa satisfação. E não necessariamente precisa ser uma comida gostosa, né? Qualquer comida, qualquer coisa, quando você tá em um episódio de compulsão alimentar, você vai lá e simplesmente come qualquer coisa que você vê pela frente. Tá. Ok. Entendi o que é, qual é a diferença entre fome, entre compulsão alimentar, entre comer sem estar com fome. Mas o que eu faço pra mudar? Cara, tem diversos métodos, tá? Mas eu vou falar de um que funcionou pra mim, especificamente. Eu tava num processo de querer emagrecer. E quando a gente quer emagrecer, junto com ter episódios de compulsão alimentar, as coisas ficam um pouco mais complicadas. E nesse processo, eu parei e pensei, cara, eu só preciso me controlar pelo próximo segundo. Então não é, não vou comer, não vou comer doce, ou não vou comer demais. É só parar. Ok, estou aqui nesse momento, eu estou muito angustiada por conta disso, isso e isso. Outro método é você escrever o que você está sentindo. Outro método é você escrever o que você está sentindo, escrever por que você quer comer aquela comida, e aí você escrever por que você assim, porque você não deveria comer em grande quantidade aquela comida. Apesar de estar sentindo o que você está sentindo, apesar de querer aliviar aquele sentimento, escrever isso. Beleza, então, eu estou sentindo isso, eu estou angustiada, eu estou um pouco desesperada, e eu quero aliviar esse sentimento comendo. E eu quero comer isso, isso. Porém, no entanto, eu não deveria comer isso, porque isso vai me trazer culpa, isso vai me trazer o sentimento de mais falta de controle ainda das minhas emoções. E aí, quando você traz essa consciência do que tá acontecendo dentro de você, você consegue levar isso com mais calma. Porque o episódio de compulsão alimentar, ele é muito desesperado. E eu entendo que quando você tá em um episódio de compulsão, você não vai pensar e a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é você pegar o seu celular e escrever. Ou pegar um caderninho e escrever. Não. Vai ser, eu preciso aliviar essa emoção agora.
Outra forma de você lidar com isso é você encontrar uma outra válvula de escape que não seja comida. Muita gente usa tricô, pintar, desenhar, outras válvulas de escape para você acalmar sua mente. Eu uso muito ir pra academia, porque funciona pra mim. Quando eu vou pra academia, quando eu tô muito ansiosa, muito nervosa, com muita raiva. Esperar a moto passar. Eu vou pra academia e eu volto super tranquila. E aí, né, envolve vários fatores porque eu volto tranquila. Pra mim, a academia funciona muito bem. Mas o que funcionou de verdade mesmo, pra mim, foi... Cara, eu só preciso me controlar no próximo segundo. Eu não preciso... Eu só preciso do agora, entendeu? O agora aqui, esse segundo que eu tô agora aqui. Eu só preciso só esse segundo aqui, que eu preciso parar e me controlar e pensar. Vale a pena eu comer esse tanto de coisa que eu quero comer agora? Por que eu não pego e como, sei lá, uma fruta? Uma maçã. Maçã traz muita saciedade, é muito bom. Sabe, foi isso que me ajudou, tem me ajudado. Bastante. Vamos lá, vamos falar sobre hábitos agora. Pra você criar um hábito, primeiro você tem que ter um estímulo. Você sentir uma emoção muito intensa pode ser um estímulo, tá? Por exemplo, e aí você sente um desejo, tá? Então teve o estímulo, você sentiu emoção, mas você sentiu um desejo. Qual é o desejo? Aliviar aquela emoção extremamente forte. E aí você faz o quê? Você age comendo. E aí você tem o que? A recompensa, que é a satisfação momentânea ali da sua emoção. Tá, agora como você faz pra você desfazer um hábito? Você tem que inverter todos esses passos. Então, por exemplo, para a ação, por exemplo, não vou comer, torna isso mais difícil. Dá um jeito, coloca a comida comida que você geralmente come quando está em compulsão, você coloca num armário mais alto. Torna, ou não compra mais, torna... Se bem que a compulsão alimentar você come qualquer coisa, né? Isso que é complicado. Mas de alguma forma, tornar aquela ação mais difícil. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, tornar aquela ação menos prazerosa. Então, parar pra pensar. Pensa conscientemente mesmo, como que eu posso fazer para essa ação se tornar menos prazerosa pra mim? Você pode escrever, por exemplo, essa ação é menos prazerosa porque ela vai me trazer um sentimento de culpa depois. Ela vai me trazer um sentimento de falta de controle das minhas emoções, de falta de autoconfiança, porque se eu não consigo controlar minhas emoções, o que consigo controlar? E aí surge essa falta de confiança em si mesmo. Depois que você tornou a sua recompensa insatisfatória, né, colocando essas motivações de culpa, por exemplo, enfim, as suas que eu falei, e você tornou a ação mais difícil de ser executada, você também pode tornar ela desinteressante. E aí você pode encontrar mecanismos para isso. Por exemplo, tem muitas comidas que eu olho e falo, não é tão gostoso assim comer isso, né? Pra que eu vou parar pra comer isso? Tornar isso desinteressante. No livro O Poder do Hábito e no livro Hábitos Atômicos, fala que nós temos 4 estágios do hábito, né? Da criação ali de um hábito. Então, primeiro a gente tem o estímulo, depois o desejo, depois a resposta, depois a recompensa. O estímulo seria ali, no caso da compulsão alimentar, a gente tá falando da emoção, seria o estímulo, veio a emoção muito forte. O desejo de libertar essa emoção, de aliviar essa emoção. A resposta seria a ação que você toma, que seria, no caso, a comida, né, comer. E a recompensa seria você aliviar essa emoção, né? E aí, no livro Hábitos Atômicos, ele fala, né, que pra gente se desfazer de um hábito, a gente tem que dificultar essas 4 etapas. Então, primeiro, tornar o estímulo invisível. E isso é muito fácil quando a gente tá falando de, por exemplo,
Eu tenho mania de pegar um café quando eu começo a assistir um podcast. É só como que eu faria o estímulo ficar invisível. Não assistir mais podcast, eu não mais tomar café. Mas quando se trata de emoção, tem como se tornar isso invisível. Então a gente vai atacar os outros três pontos. O desejo. Então você vai tornar aquele hábito desinteressante. Então é desinteressante pra você comer demais, tá? Isso tem que se tornar desinteressante. Porque hoje, pra uma pessoa que tem compulsão alimentar, é muito interessante você só parar e comer um monte de coisa gostosa, especialmente, que isso vai te deixar mais tranquilo. Depois disso, você tem que tornar... Depois é a resposta. A resposta mais difícil, a resposta seria a ação, né? Então, a ação de comer tal coisa, né? Que você tem costume de comer quando você está em um episódio ali de compulsão alimentar. Tornar difícil essa ação. Por exemplo, colocando as comidas que você geralmente come ali num armário mais alto, em um lugar mais escondido, algo nesse sentido, mais difícil de pegar. E quarto ponto seria falando da recompensa, que seria você tornar a recompensa insatisfatória. Então, o ato de você comer aquela comida, primeiro que não vai trazer controle sobre as suas emoções, não vai fazer com que você deixe de sentir o que você está sentindo ou que você resolva o problema. Só vai te trazer mais emoções ruins, correto? Isso a gente tem que trazer pra consciência. Tá. Como que eu faço pra tornar essa recompensa insatisfatória? Justamente, você trazendo pra consciência e falando: isso não vai resolver o meu problema. Então é insatisfatório essa recompensa que eu vou receber de alívio momentâneo com a comida. E eu falo isso e eu sei que eu posso ser muito criticada. As pessoas falam: ai, isso não é tão fácil assim fazer isso. Ai, eu sei disso, eu sei que não é fácil, eu passo por isso. Mas se você só ficar com essa mentalidade de que é impossível, e de que você não consegue, e de que isso não vai resolver, aí que não vai resolver mesmo, tá? Vou te dizer. O que você tem que fazer é tentar. Tentar. Um dia de cada vez. Um segundo de cada vez. Que é melhor ainda. Que é o que eu faço hoje, né? Eu só preciso me controlar pelo próximo segundo. Só isso. Pessoal, um beijo e até a próxima.